Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, terminamos de estudar sobre a Revolução Francesa e agora a gente vai falar do período do governo de Napoleão Bonaparte, esse personagem tão conhecido da história. Você sabia que existem pelo menos 200.000 livros escritos só sobre Napoleão Bonaparte? Alguns dizem que chega a 500.000. De 200.000 a 500.000 livros escritos sobre Napoleão Bonaparte. De fato, ele foi um personagem da história bastante influente, tá? Agora a gente vai começar a estudar então sobre ele e sobre o período de governo dele ali na França. Muito bem. Depois da Revolução Francesa, então, os girondinos, que era a alta burguesia, aqueles burgueses mais ricos, eles não queriam perder o que eles tinham conquistado na Revolução, que agora eles podiam participar da política e eles tinham mais liberdade para agir. Eles queriam manter tudo que eles conseguiram durante a Revolução. Mas estava um perigo ali no final da Revolução, porque tinha alguns monarquistas que queriam que voltasse o rei, tinha também os jacobinos, a baixa burguesia, que queria aquelas mudanças radicais. Então, de vez em quando, eles estavam fazendo golpes e tentando retomar o poder, grupos diferentes. E os girondinos, com medo, aí alguns deles, né, daqueles 5 diretores, alguns tramaram um golpe e foram convidar justamente Napoleão Bonaparte para fazer esse golpe contra eles mesmos, entre aspas, porque na realidade Napoleão Bonaparte foi contactado para justamente manter tudo que a alta burguesia tinha conquistado. Então, nós vamos ter aí, no dia 18 de Brumário, né, que na realidade é em novembro, nós vamos ter Napoleão Bonaparte tomando o poder na França. Ele veio com seus exércitos, entrou em Paris e tomou o governo. E quem, afinal de contas, era esse salvador da pátria aí, Napoleão Bonaparte, dentro de uma época tão conturbada que a França estava? As pessoas só queriam paz, só queriam tranquilidade para continuar sua vidinha normal. Então, vamos ver quem era ele. Napoleão Bonaparte tinha nascido na Córcega, dia 15 de agosto de 1769. Córcega é uma ilha perto da bota ali da Itália. E Córcega, de fato, pertencia à região de Gênova, que é uma cidade da Itália, até 1768. Como ele nasceu em 1769, Córcega já estava nas mãos de França. Córcega tinha passado para a França, da Itália para a França, e agora pertencia à França. Então, ele tinha nacionalidade francesa, apesar de ser de família italiana. Napoleão, ainda novo, a família dele se muda para a França mesmo. De Córcega, eles se mudam para a França. E lá na França, quando ele ainda era novinho, ele foi para uma escola militar e começou a estudar e se preparar para ser um militar. Ele fez a escola militar, quando ele termina, ele já sai segundo tenente da artilharia, com 19 anos. Ele já é segundo tenente. Aí depois começa a Revolução Francesa, ele acompanha de perto a Revolução, entusiasmado com as mudanças que estão acontecendo. E quando começam aquelas guerras, que vêm coligações de outros países lutar contra a França, querendo que voltasse o rei absolutista, ele, como líder do exército, ele luta. Ele comanda exércitos e ele comandou uma vitória muito importante em 1793, durante a Revolução Francesa. Ele conseguiu libertar Toulon, que era uma cidade francesa, da mão dos ingleses. E isso fez dele tão importante que ele aumentou a graduação dele e ele se tornou, bem novo ainda, general. E aí ele se torna general Napoleão Bonaparte. Aí, mais tarde, as coisas continuam, as guerras continuam, e houve uma grande rebelião monarquista em 1795, onde os monarquistas queriam que voltasse o reinado de rei, né, que voltasse a monarquia no país, e ele foi chamado para acabar com essa rebelião. E ele acabou realmente com a rebelião e conquistou a confiança desses líderes girondinos na época, 1795.
Então, quando chega 1796, ainda durante a Revolução Francesa, ele derrotou a Áustria e conseguiu muita riqueza ao derrotar a Áustria. A Áustria vinha lutando contra a França já há bastante tempo. E ele virou herói nacional, porque ele conseguia vencer com seus exércitos esses países que estavam lutando contra a França, querendo que voltasse o absolutismo na França. Assim sendo, ele foi o escolhido para fazer o golpe, então, e tomar o poder no dia 18 de Brumário. Ele toma o poder, encerrou a Revolução e começa o seu governo. Então já sabemos quem era Napoleão Bonaparte e agora, como é que foi esse governo dele? Nós vamos começar a ver hoje. Primeira coisa que ele fez, uma nova Constituição, um novo conjunto de leis para a França, onde que ele estabeleceu que as coisas seriam um pouquinho diferentes. Aliás, vinham mudando muito nos últimos tempos. O poder executivo, porque Montesquieu inventou de dividir em três poderes, né? A questão no iluminismo. Ele manteve os três poderes, mas no executivo seriam três cônsules. Cônsul, eu até pedi para vocês definirem o que é, né? Na antiga Roma era um líder bem importante. Então tinha três cônsules. O primeiro cônsul era o que mais mandava, que mais autoridade tinha, era ele mesmo. E tinha mais dois cônsules com ele. Isso no executivo. O legislativo seria uma assembleia. A assembleia é um grupo de pessoas eleitas por voto censitário. Voto censitário, só os mais ricos votavam, tá? E o judiciário também era organizado com juízes, normalmente. Então, mas a grande diferença é no executivo, que tinha três cônsules, e o legislativo, que era a assembleia com voto censitário. Acontece que, para Napoleão, que gostava muito do poder, ficar somente o primeiro cônsul durante algum tempo era pouco para ele. Então ele mudou as regras. Logo ele mudou. Em 1801, ele mudou a regra dizendo que ele seria cônsul vitalício. Cônsul vitalício significa para a vida inteira, até morrer. Então ele seria o cônsul vitalício, tá? Veja bem que a França lutou todos esses 10 anos contra a monarquia absolutista, que tinha um rei que ficava no poder até morrer. Agora Napoleão começa a mudar um pouco as regras e já passa para cônsul vitalício. Bem, o que mais que ele fez? Ele reorganizou a administração pública. Todo funcionário público seria fiscalizado permanentemente. Sempre ia ter fiscalização para ver se o funcionário público estava agindo de acordo, senão ele era tirado. Não tinha estabilidade. Muito bem. Ele também reorganizou correio, o ensino e o exército para que ficasse igual em todas as regiões da França. Tá, grandes coisas. Grandes coisas sim, porque antes, por exemplo, um aluno morava no sul da França, aí digamos que ele se mudasse lá para o norte da França, o ensino era diferente, a matéria diferente, aí ele se perdia todo. Então ele unificou, fez que ficasse igual na França inteira, entendeu? Isso ficasse igual no ensino, né, nas escolas, nos correios e no exército. E na economia? Na economia, ele também fez mudanças interessantes. Ele criou o primeiro banco público, o Banco Francês. O Banco Francês que emitia a moeda e também cuidava das finanças públicas, arrecadava os impostos e uma coisa bem importante, diferenciava o dinheiro que era do governante e do governo, porque antes o dinheiro do rei e o dinheiro do governo era tudo junto, agora não, agora é separado. O governante tem a sua conta, o seu dinheiro e o governo tem outra conta. É assim que tem que ser, né? Muito bem. Ele também conseguiu que mais pessoas tivessem de novo trabalho através de reconstruir obras públicas. Muita coisa tinha sido destruída durante a Revolução Francesa. Pontes, portos que estavam estragados, ele mandou reformar tudo isso e com isso as pessoas tinham trabalho e recebiam dinheiro e a economia ia funcionando. Agricultura, ele também incentivou a agricultura. Lembra que no começo da Revolução Francesa os camponeses tinham muita fome
e estava faltando, né, comida. Então, tinha regiões muito secas onde ele conseguiu fazer irrigação e regiões muito pantanosas, cheias de água, drenagem, para que pudesse se plantar em maior parte das regiões sem problemas e ter comida suficiente. Outra coisa, indústria, já era a época da indústria, já tinha acontecido a Revolução Industrial, lembra, na Inglaterra que a gente estudou, e estava começando a acontecer nos outros países. Então, ele criou uma sociedade de fomento à indústria, para incentivar a indústria da França. Só que ele está fazendo muitas coisas boas, só que ainda existia aquela guerra contra os países que queriam que voltasse o absolutismo e a monarquia na França. Então, ele conseguiu, com seus exércitos, vencer todos os países, exceto a Inglaterra. Como não venceu a Inglaterra, ele foi lá e fez um acordo de paz com a Inglaterra, para não ter mais problemas e parar de gastar dinheiro em guerras. Fez o acordo de paz com a Inglaterra, assinou a paz em 1802. Então agora não precisava ficar se dedicando à guerra, podia se dedicar a fazer a França crescer de novo, depois de 10 anos de Revolução Industrial, de Revolução Francesa. Muito bem. Outra coisa importante que ele fez foi a paz com a Igreja Católica. Lembra que quando começou a Revolução Francesa, com o andar da Revolução, eles confiscaram os bens da Igreja Católica e eles até proibiram os cultos católicos. Agora ele diz para a Igreja Católica que eles podem fazer de novo as missas e os cultos, que não tem problema. A única diferença seria que agora o governo é separado da igreja. Estado e igreja são separados, mas a igreja pode funcionar normalmente. A Igreja Católica ficou contente e nem pediu pelas terras de volta, deixou por isso mesmo, já estava bom para eles assim. E ele também logo acabou com aquele calendário que acabava com todas as festas cristãs. Ele fez voltar, então, o calendário gregoriano, acabou com aquele calendário da Revolução. Lembra que a gente viu, né? Muito bem. Em 1804, ele criou o Código Civil, uma reorganização total das leis da França. Código Civil diz o que pode e o que não pode fazer. Código Penal diz o que acontece se você desobedece. Então, ele criou um novo Código Civil inspirado na antiga Roma. Gente, ele se inspira muito na antiga Roma. O nome cônsul remete à Roma antiga. Agora, o Código Civil ele é inspirado todo na Roma antiga. A forma que ele fez as escolas, os liceus, que era o nome que se dava na Roma antiga, ele também pegou de lá. E mais coisas, ele vai querer fazer com que a França se torne assim, como se fosse retomar aquele grande império romano, que era tão forte por causa dos exércitos. Como ele é líder do exército, também muito forte, ele tenta fazer a glória do império romano, só que agora a partir ali da França, apesar de que ele era de família italiana, lembra disso, né? Muito bem, por hoje é isso. Estudamos então um pouquinho sobre Napoleão Bonaparte e o governo dele nesse início aí, a partir de 1799, nós falamos até 1804, tá? Onde ele é, então, cônsul vitalício da França, pós-Revolução Francesa. Então, tenha uma ótima semana de estudos. As atividades vão ser justamente sobre esse assunto. Então, falar um pouquinho mais sobre o Napoleão e sobre essa primeira fase aí do governo dele, certo? Boa semana!